A ideia de uma casa de horror pode parecer algo mais adequado para uma festa de Halloween ou o cenário de um filme assustador. No entanto, para aqueles familiarizados com crimes reais, há um significado muito mais sério e sinistro por trás do termo. Enquanto os culpados de crimes hediondos podem ser presos, os locais onde eles ocorreram permanecem. Um lembrete austero, fixado em tijolo e argamassa dos crimes cometidos ali. No episódio de hoje, exploraremos 2 casas do horror. A família Pettit. Antes de se tornar uma cena de crime macabra em 2007, a casa da família Pettit, em Cheshire, Connecticut, era uma perfeita e pitoresca casa suburbana, completa com um gramado bem cuidado. Situada em um bairro tranquilo e familiar, era o último lugar que alguém esperava se transformar no local de um dos crimes mais horríveis do estado. Por todas as contas, a família Pettit era uma família muito comum. O Dr. William Pettit, 50 anos, era um endocrinologista em Plainville e o diretor médico do Centro de Diabetes Joslin, no Hospital Central de Connecticut. Ele se casou com sua esposa, Jennifer Hawk Pettit, em 1985. Aos 48 anos, ela era enfermeira e co-diretora do Centro de Saúde da Cheshire Academy, uma escola interna privada. Juntos, o casal teve 2 filhos lindos e inteligentes. Hayley, de 17 anos, havia se formado recentemente na escola Miss Porter, onde fez parte de várias equipes esportivas, incluindo corrida, basquete e remo. Ela também era uma estudante de alto desempenho e planejava frequentar o Dartmouth College, seguindo os passos de seus pais e estudando medicina. Hayley também liderou uma equipe de caminhada MS chamada Esperança da Hayley, que ela usou para arrecadar mais de $55 mil para a pesquisa de esclerose múltipla, depois que sua mãe foi diagnosticada com a doença. Micaela, o filho caçula do casal, tinha 11 anos. Ela planejava assumir a equipe de caminhada MS após Hayley ir para a universidade, pretendendo renomeá-la como Milagre da Micaela. A jovem gostava de cozinhar para sua família, algo que fazia frequentemente, e também adorava passar o tempo trabalhando no jardim com seu pai. No entanto, tudo mudou no verão de 2007. Na noite de 22 de julho, Jennifer e Micaela foram à sua mercearia local, Stop and Shop, para pegar os ingredientes necessários para o jantar daquela noite. Foi aqui que elas chamaram a atenção de um homem de 26 anos chamado Joshua Komisarzewski, que decidiu segui-las até em casa, notando que elas tinham um carro bonito. Ele também descobriu que elas moravam em uma bela casa. Durante seu julgamento em 2011, a acusação alegou que Komisarzewski foi motivado pelo dinheiro e seu interesse em Micaela. De acordo com Komisarzewski e seu parceiro no crime, Stephen Hayes, de 50 anos, o plano original que a dupla elaborou envolvia simplesmente invadir a casa, roubar dinheiro e objetos de valor e deixar a família amarrada, mas ilesa. No entanto, isso não foi o que aconteceu. Por volta das 3 da manhã do dia 23 de julho, a dupla invadiu a casa e encontrou William dormindo no sofá da varanda. Depois de encontrar um bastão de beisebol encostado nas escadas do porão, Komisarzewski decidiu usá-lo e atingiu o médico adormecido 4 a 5 vezes. Enquanto William sangrava de um ferimento na cabeça que o deixava tonto, os criminosos amarraram seus pulsos e tornozelos usando abraçadeiras de plástico e corda. O médico se lembrou de ouvir um dizer ao outro: se ele se mexer, coloque 2 balas nele. Daqui, Hayley, Micaela e Jennifer foram todas amarradas às suas camas,
amarradas pelos pulsos e tornozelos em seus respectivos quartos. Fronhas foram colocadas sobre a cabeça de cada uma delas. Satisfeitos que todos estavam restritos, Komisarjevski e Reis começaram a saquear a casa, procurando por dinheiro. Embora William tivesse dito anteriormente que não havia cofre na casa, a dupla continuou a procurar, eventualmente encontrando extratos bancários que diziam que o casal tinha cerca de $40 mil em suas contas. Subitamente, um novo plano surgiu. A dupla esperaria até que os bancos abrissem, então forçariam um dos membros da família a sacar uma grande quantia para eles. Em seguida, levaram William para o porão e o amarraram a uma viga de sustentação. Imagens de circuito fechado de televisão mostraram Reis comprando gasolina por $10 naquela manhã. Ele usou 2 latas retiradas da casa da família Petit para armazená-la e depois voltou para a casa onde pegou Jennifer e a forçou a sacar $15 mil para ele e seu cúmplice. Enquanto estava no banco, Jennifer rapidamente explicou a situação para o caixa, dizendo que ela e sua família estavam sendo mantidos reféns por homens que queriam dinheiro. Ela teria dito que eles só queriam o dinheiro e estavam sendo gentis. O gerente do banco, então, alertou as autoridades e transmitiu a mesma informação a eles. A polícia discretamente se dirigiu ao local, em carros não identificados, estabelecendo um perímetro de veículos e avaliando a situação sem alertar os 2 homens sobre sua presença. Enquanto isso, de volta à casa Petit, Komisarjevski abusou sexualmente da Micaela, de 11 anos. Isso seria descoberto durante a autópsia dela, que o jovem de 26 anos admitiu quando foi confrontado com as evidências. Ele também fotografou o assalto. Ele disse mais tarde que acreditava que a jovem tinha 14 ou 16 anos. Os testes forenses, feitos em suas roupas, mostraram mais tarde que Komisarjevski tentou apagar qualquer evidência forense usando água sanitária. Depois que Reis e Jennifer retornaram para casa, Reis teria se sentido provocado por seu cúmplice a abusar sexualmente da mãe de 2 filhos na sala de estar. William, quase inconsciente no porão, ouviu o ataque à sua esposa no andar de cima. Ele gritou para ela: "Não se preocupe, tudo vai acabar em alguns minutos." Então, usando uma descarga de adrenalina, ele se libertou de suas amarras e escapou pelas saídas do porão, rastejando até a casa de um vizinho que não o reconheceu porque ele estava tão espancado e ensanguentado. Ao saber que William sumiu, Komisarjevski avisou Reis, que estrangulou Jennifer. A dupla, então, derramou a gasolina em seu corpo e em várias partes da casa, incluindo os quartos de Hayley e Micaela. Suas roupas e corpos também foram encharcados com o líquido. Um incêndio foi iniciado e os 2 homens fugiram no carro dos Petit. Micaela e Hayley sucumbiram à fumaça. Reis e Komisarjevski não foram muito longe. Eles foram vistos fugindo pela polícia e foram pegos a apenas um quarteirão de casa. Ambos confessaram os assassinatos, mas alegaram que o outro era o principal responsável. Stephen Reis era um criminoso bem conhecido, que havia sido preso quase 30 vezes e passou quase toda a sua vida entrando e saindo da prisão. Ele foi enviado para uma casa de meio caminho em 2006, onde conheceu Joshua Komisarjevski. Joshua foi adotado pelo filho de um diretor teatral depois que sua própria mãe, que tinha apenas 16 anos, o abandonou. Nos anos 90, sua irmã o acusou de assédio sexual. Komisarjevski acrescentou que também foi abusado sexualmente por seu irmão adotivo, quando tinha apenas 14 anos. Komisarjevski também passou a maior parte de sua vida entrando e saindo da prisão, e uma vez disse às autoridades que gostava da sensação de invadir casas particulares e violar a segurança dos habitantes da casa. Os 2 homens foram condenados por assassinato e outras acusações. Ambos foram condenados à morte, mas em 2015, devido à abolição da pena de morte em Connecticut, suas sentenças foram comutadas para prisão perpétua. Não apenas esse crime foi verdadeiramente horrível, mas o papel desempenhado pelo Departamento de Polícia tornou-se controverso. Muitos se perguntaram por que as autoridades não agiram mais cedo quando estavam lá no local.
Eles poderiam ter salvado as crianças e Jennifer se tivessem agido. A polícia explicou que acreditava estar lidando com uma situação de reféns e não sabia quantos perpetradores estavam na casa ou quantas armas havia. Também foi relatado que os superiores instruíram os oficiais a não fazerem contato com Hayes quando ele retornou com Jennifer. Também lhes foi dito para não telefonar para a casa ou infiltrar-se na residência. Nos últimos anos, Komisarjevski, que agora tem 40 anos, tentou apelar sua sentença e obter um novo julgamento, mas seu recurso foi negado este ano pelo Supremo Tribunal de Connecticut. William, o único sobrevivente do ataque brutal, casou-se novamente em 2012 com uma mulher chamada Christine Paluf, que ele conheceu quando estava voluntariando na fundação da família Petit. Um ano depois, o casal teve seu primeiro filho, um menino chamado William Petit III. William não trabalha mais como médico, dedicando a maior parte do seu tempo à fundação, que tem como objetivo educar os jovens, apoiar aqueles com doenças crônicas e proteger aqueles afetados pela violência. Nos anos desde a tragédia, a casa dos Petit foi demolida. Agora é um lote contendo um jardim memorial para a família. A família Bender, esta pequena cabana, localizada no município de Osage, no condado de Labette, Kansas, a cerca de 7 milhas da moderna Cherryvale, não parece que teria contido muito mais do que uma família comum, trabalhadora e modesta do século XIX tentando sobreviver. Mas é, de fato, a casa da família Bender, ou como eram mais comumente conhecidos, os Blood Benders, uma família de assassinos em série cujos crimes foram tão chocantes que sua história agora se tornou uma mistura de verdade e lenda. Seus métodos macabros também foram documentados em uma placa na área, informando visitantes e turistas sobre a história sombria do município. Em outubro de 1870, John Bender Sr. e John Bender Jr. chegaram em Osage. Eles registraram cerca de 160 acres de terra perto da grande trilha de Osage e construíram uma cabana, celeiro, coral e poço. A trilha próxima era uma rota popular para viajantes, sendo a única estrada para o oeste. Então, no outono de 1871, 2 mulheres chegaram para se juntar aos homens Bender. A primeira era Elvira, conhecida como Mar Bender. A outra era Kate, que inicialmente acreditava-se ser filha do casal mais velho e irmã de John Jr. A humilde cabana de madeira consistia em um único cômodo, que era dividido em 2 pela cobertura de lona de uma carroça. Havia também uma porta secreta para uma adega de pedra, e com a chegada das mulheres, um pequeno jardim de vegetais e um pomar de tamanho decente foram ambos montados nas proximidades. A área principal da cabana foi montada lá como uma loja de produtos gerais, onde a família vendia mercadorias secas como pólvora, licor e tabaco. Também era parcialmente uma estalagem onde os viajantes podiam parar para descansar e uma refeição caseira. Os quartos privados ficavam nos fundos da casa. De acordo com relatos da época, tanto Elvira quanto John Sr. falavam com sotaques alemães pesados e conheciam pouco inglês. Ambos eram considerados por volta dos 60 anos, com Elvira sendo alguns anos mais jovem, talvez 55. Mar Bender era tão antipática que seus vizinhos a apelidaram de Diaba. Enquanto isso, John Jr., com cerca de 25 anos, falava inglês fluentemente, com um leve sotaque alemão. Ele também era conhecido por rir sem motivo, levando muitos dos locais a acreditar que ele era, citando, meio idiota. Kate parecia ser a mais popular da família. Com cerca de 23 anos, ela tinha muito pouco sotaque e foi descrita como atraente e bem articulada. Ela também era uma curandeira e psíquica autoproclamada, que distribuía panfletos para anunciar seus poderes e sua capacidade de curar doenças. Kate era conhecida por conduzir sessões espíritas, dar palestras sobre espiritualismo e defender o amor livre. Ela era essencialmente a principal atração da pousada,
e muitos homens viajavam até lá para vê-la e pedir seus serviços. Quando viajantes e transeuntes começaram a desaparecer pouco depois da chegada dos Benders, ninguém realmente prestou muita atenção. Afinal, a área era conhecida por ser perigosa. Estava cheia de perigos naturais e bandidos, e confrontos com as tribos indígenas próximas eram comuns. Mas em 1873, rumores e histórias sobre pessoas desaparecidas se tornaram tão intensos que muitos começaram a evitar a trilha. Homens inocentes, acusados de serem responsáveis pelos desaparecimentos, foram capturados e libertados por vigilantes, e alguns deles foram posteriormente expulsos do condado. Então, no inverno de 1872, um homem chamado George Lancor e sua filha recém-nascida deixaram Independence, Kansas, para viajar para Iowa, mas ele nunca mais foi visto ou ouvido novamente. Um vizinho com quem ele tinha proximidade, o Dr. William Henry York, ficou preocupado quando George não entrou em contato com ele na primavera de 1873, então ele foi procurá-lo. Ele chegou a Fort Scott antes de decidir voltar para casa. Porém, ele nunca alcançou a independência. Felizmente, para o Dr. York, seus dois irmãos, bem posicionados, cientes de seus planos de viagem, ficaram imediatamente alarmados por ele não ter retornado para casa. O coronel Alexander York reuniu uma equipe de aproximadamente 50 homens para buscar o médico desaparecido. No dia 28 de março, os homens chegaram à estalagem da família Bender. O coronel explicou a situação e indagou se eles haviam visto o Dr. York. A família contou que, apesar dele ter parado para uma refeição, não o viram desde então. Eles levantaram a hipótese de que o médico se envolveu em problemas com os nativos americanos após deixar a cidade. O coronel York concordou que isso era possível e jantou com a família antes de partir. Semanas depois, em 3 de abril, o coronel voltou à estalagem com homens armados. Ele confrontou os Benders sobre o boato que ouviu de que uma mulher havia fugido da estalagem após ser ameaçada com facas por Elvira. John Jr. e Kate negaram essas alegações, enquanto Elvira agia como se não entendesse o que o coronel estava dizendo. No entanto, York continuou a pressionar o assunto, e de repente, Mar Bender estourou, alegando que a mulher era uma bruxa que havia amaldiçoado seu café. Em seguida, ela mandou os homens saírem. Os homens ficaram chocados. A idosa demonstrou um domínio do inglês melhor do que já havia mostrado antes. Antes dos homens partirem, Kate disse ao coronel York para voltar sozinho, e ela usaria suas habilidades para ajudá-lo a localizar seu irmão. Apesar dos homens do coronel suspeitarem que os dobradores e vizinhos eram culpados pelo sumiço do médico, ele achava que ainda faltavam evidências para tomar providências. As tensões entre Osage e suas comunidades vizinhas aumentaram à medida que a cidade era a única culpada pelos estranhos desaparecimentos que estavam ocorrendo na área. Como resultado, a cidade organizou uma reunião municipal que foi frequentada por 75 moradores locais, incluindo o coronel York e os 2 homens Bender. O grupo decidiu que o melhor curso de ação seria realizar buscas nas casas entre Big Hill Creek e Drum Creek. No entanto, devido ao mau tempo, houve um atraso para começar. Depois de alguns dias, um local que passava pela estalagem notou que os animais estavam vagando e o prédio estava estranhamente silencioso. Foi então percebido que a família Bender havia fugido da área. Voluntários descobriram que a maioria dos pertences da família haviam desaparecido ao chegarem no local. Ao entrar no prédio, um odor fétido foi imediatamente notado. Seguindo o cheiro, os homens chegaram a uma porta secreta no chão que estava pregada. Quando a abriram, encontraram sangue coagulado no chão de pedra do porão. Apesar de vários homens terem usado marretas no chão, eles não encontraram nenhum corpo, ainda que o sangue tivesse penetrado na terra abaixo. O grupo então se dirigiu para a horta e pomar, onde começaram a sondar o solo com hastes de metal.
Até o fim da noite, descobriram cerca de 9 locais suspeitos de serem túmulos e recuperaram o corpo do Dr. York. Depois disso, os homens encerraram a noite e retornaram pela manhã, que foi quando encontraram 8 corpos em 7 dos 9 túmulos suspeitos, bem como várias partes diferentes de corpos. Todos, exceto uma das vítimas, tiveram a cabeça esmagada e a garganta cortada, e alguns haviam sido indecentemente mutilados, para usar as palavras de um homem na época. Uma das vítimas era uma jovem garota, sem ferimentos fatais visíveis, levando à teoria de que ela havia sido estrangulada ou enterrada viva. Algumas das vítimas eram ricas, mas muitas não tinham nada de valor. Isso causou alguma especulação de que a família matava simplesmente pelo prazer, em vez de com a intenção de enriquecer rapidamente. Acredita-se que o método de execução dos Bender seja algo assim. Os hóspedes desavisados na pousada eram convidados a sentar perto do divisor de pano de lona em uma cadeira que estava em cima da porta secreta. Eles geralmente eram posicionados de costas para o pano para que não vissem nada quando um dos homens Bender se aproximava por trás da cortina e golpeava o crânio da vítima com um martelo. Acredita-se que uma das mulheres Bender cortava a garganta da vítima para garantir sua morte. A vítima então seria empurrada para o porão e mais tarde despojada de seus pertences antes de ser enterrada no pomar. Curiosamente, várias quase vítimas da família vieram a público para dizer que foram verbalmente abusadas e fisicamente ameaçadas por se recusarem a sentar perto do divisor de lona. Pelo menos uma dúzia de buracos de bala foram encontrados no teto e nas laterais da cabana também, sugerindo que várias vítimas tentaram reagir. A notícia das descobertas se espalhou rapidamente. Cerca de 3.000 pessoas de todo o país vieram ver os locais dos túmulos e a cabana por si mesmas. Caçadores de lembranças praticamente desmontaram o prédio tijolo por tijolo. Oficiais do estado ofereceram uma recompensa combinada de $3.000 pela captura de toda a família Bender, o que equivale a cerca de $60.000 hoje. 12 homens no condado foram presos e acusados como cúmplices por ajudar a família a se desfazer de bens roubados. Os detetives fizeram o seu melhor para caçar os Benders. Eles seguiram os rastros da carroça até o carro da família com seus cavalos famintos. Ficava logo fora dos limites da cidade de Tyre, a 12 milhas ao norte da pousada. Confirmou-se que a família comprou passagens de trem para Humboldt, no condado de Allen, Kansas, em Tyre. Segundo relatos, John Jr. e Kate desembarcaram do trem em Chinook e pegaram outro serviço para o condado de Red River, perto de Denison, Texas. Dali, o casal seguiu para uma colônia de foras da lei, que se acreditava localizar na fronteira entre Texas e Novo México. No entanto, as autoridades recusaram-se a perseguir os irmãos mais adiante, pois era sabido que os homens da lei que entravam no território frequentemente não retornavam. Mas de acordo com um detetive que supostamente seguiu o rastro, John Jr. havia falecido devido a uma hemorragia interna. Enquanto isso, os Benders mais velhos seguiram para Kansas City, onde provavelmente compraram passagens para St. Louis, Missouri. Ao longo dos anos, muitos grupos de vigilantes afirmaram ter capturado e matado a família Bender. Alguns dizem que cada um deles foi executado a tiros, enquanto Kate foi queimada viva. Alguns disseram que foram linchados, enquanto um grupo afirmou que morreram em um tiroteio. No entanto, nunca foi apresentada nenhuma prova para confirmar qualquer uma dessas alegações e ninguém jamais reivindicou a recompensa de $3.000. A busca pela família continuou de forma intermitente por cerca de 50 anos. Suspeita-se que eles tenham assassinado mais de 20 pessoas. Houve muita especulação sobre as verdadeiras identidades da família. Nenhum membro tinha o sobrenome Bender, e apenas 2 deles eram realmente considerados parentes. Alguns acreditam que John Sr. era um homem chamado John Flickinger, que supostamente tirou a própria vida no Lago Michigan em 1884. No mesmo ano,
um homem parecido com Par Bender foi preso em Montana por um assassinato cometido em Idaho, onde a vítima foi morta por um golpe na cabeça usando um martelo. No entanto, antes que pudesse ser identificado pelas autoridades de Cherryvale, o homem cortou o próprio pé para poder escapar das algemas e rapidamente sangrou até a morte. Quando os investigadores chegaram, o corpo não pôde ser identificado devido à decomposição. Acredita-se que o verdadeiro nome de Elvira seja Almira Hill Mark, embora seja frequentemente escrito errado como Meik, M-E-I-K. Ela supostamente teve vários maridos e, segundo rumores, matou vários deles. Ela também teve 12 filhos, um dos quais se acredita ter sido Kate Bender, cujo verdadeiro nome era supostamente Eliza Griffith. O verdadeiro nome de John Jr. era John Gabbert, e na verdade, acredita-se que ele tenha sido o marido de Kate, não seu irmão. Em 1889, uma mulher chamada Almira e sua filha, Sarah Elizabeth, foram presas por furto, em Michigan. Elas foram acusadas de serem Elvira e Kate, mas sua identidade nunca foi confirmada. Porém, não havia provas suficientes para confirmar a identidade das mulheres, então elas foram liberadas. O futuro delas é incerto. Na verdade, o destino dos 4 membros é incerto, sem evidências para comprovar o que lhes aconteceu. Grande parte das informações sobre as identidades da família é especulação, com poucas evidências para apoiar seus supostos verdadeiros nomes. Nunca foi encontrada nenhuma documentação que revelasse os nomes de cada um deles ou suas conexões uns com os outros. A cabana, onde os assassinatos ocorreram, não está mais de pé, mas o terreno onde ela já esteve estava à venda em 2020. Curiosamente, os proprietários da época que possuíam a terra desde a década de 50 nunca realizaram nenhuma escavação, levando alguns a acreditar que existem ainda mais vítimas lá, persistindo sob a terra, e aí você tem os fatos. Deixe abaixo suas teorias e especulações sobre o assunto. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Apoie-nos no Patreon para acessar antecipadamente nossos documentários e episódios especiais de Too Close to Home. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.